nós vivemos tempos em que admiramos as pessoas por muitas coisas. Nós admiramos muito as pessoas, por exemplo, pelo dinheiro. Tem um texto na Bíblia que fala de um camarada que deixou Jesus admirado. Jesus ficou de cara com ele. Jesus ficou boquiaberto com ele. Centurião. O que é um centurião? O Império Romano, ele mantinha a ordem no império de que maneira? Ele colocava soldados, grupamentos de 100 soldados, nos vários lugares do Império Romano, e o homem que coordenava 100 soldados era chamado de centurião. O centurião era a lei do lugar. O centurião prendia quem queria, o centurião soltava quem queria, o centurião podia até determinar a morte de alguém. O centurião era uma polícia que fiscalizava as ações de rebeldia para que ninguém se opusesse ao governo do Império Romano. E em Cafarnaum havia um centurião, e esse centurião, ele tinha um servo, um escravo, que trabalhava para ele, e que ele gostava muito dessa pessoa, e essa pessoa ficou doente, à beira da morte. O centurião manda alguém até Jesus, e fala: Jesus, por favor. O centurião mandou dizer que ele não é digno do senhor entrar na casa dele. O centurião mandou dizer para o senhor que ele não se sentiu digno nem de procurar o senhor, mas que ele entende de autoridade, porque ele fala para o soldado: obedeça, e o soldado tem que obedecer. Ele fala para alguém ir e tem que ir, ele manda alguém vir e tem que vir. Então ele disse uma coisa, e Jesus fala: o que ele disse? Ele disse que se o senhor der uma palavra, se o senhor der uma palavra daqui, o servo dele vai ser curado na mesma hora. Uma palavra do Senhor, porque ele sabe que do mesmo jeito que ele tem autoridade, que o Senhor tem autoridade, só que o Senhor tem autoridade do céu. Que fé é essa? Sabe o que aconteceu com Jesus? Jesus ficou admirado. Não ficou admirado da fama, não ficou admirado do dinheiro, não ficou admirado do poder, não ficou admirado de coisa alguma, ficou admirado da postura que esse homem teve, da atitude que esse homem teve. E aí Jesus vira para todo mundo e fala assim: gente, deixa eu falar um negócio aqui. Em todo Israel, eu nunca vi uma fé igual desse camarada. Eu estou boquiaberto, eu estou admirado, eu estou impressionado. Que fé é essa? Que o cara nunca me viu, ele ouviu falar de mim, e ele crê no meu poder para dizer: não sou digno de te receber na minha casa, mas uma palavra tua e está tudo resolvido. Queridos, quem nós admiramos? E quem nós deveríamos admirar? Deveríamos admirar pessoas com algumas características. Primeira, deveríamos admirar pessoas verdadeiramente humildes, por seu grande temor a Deus. Sabe, muitas pessoas falam muita coisa bonita, mas não é verdade. Muitas pessoas tentam representar um papel de pureza, de beleza, de fé, mas não é verdade. Todo mundo fala bem dele, mas ele não vive do que falam dele. Até porque é bem provável que você só tenha perto de você as pessoas que falam o que você gosta de ouvir. Até porque você talvez não tenha perto de você as pessoas que falariam o que você não quer ouvir, mas que é o que você precisa ouvir. Ele não se baseia no que falaram dele,
Ele não se baseia num bando de informações positivas. Não, ele fala aqui: quem sou eu? Eu sei das minhas lutas, eu sei das minhas necessidades, eu sei das minhas tentações, eu sei o quanto que eu tenho vontade de fazer. Eu nem fiz, mas eu tive vontade. Eu ainda estou lutando contra mim mesmo. Eu não sou digno de receber Jesus na minha casa. Que tem humildade verdadeira por reconhecer quem é Deus, que querem fluir em Deus, que querem seguir o que Deus espera delas. Em Eclesiastes capítulo 1, no versículo 1, diz: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém: vaidade e vaidades, diz o pregador, vaidade e vaidades, tudo é vaidade. O meu Bom Dia Coração hoje é sobre esse tema. Se você não me acompanha ainda no YouTube, me segue aí, começa a ouvir todo dia o Bom Dia Coração. O de hoje é sobre esse texto aí de vaidade. Irmão, nós temos vaidade, não tem ninguém aqui que não tem vaidade. A questão é o quanto a vaidade, ela é controlada por você ou ela te controla. O quanto a vaidade, ela é um problema que você está resolvendo a cada dia, ou ela é um domínio que faz você ter muitos outros problemas a cada dia. A gente olha para o outro e vê tendo isso, tendo aquilo, e a gente olha para o mundo oferecendo isso e aquilo outro, e a gente começa, de alguma maneira, a ser tomado por desejos, vontades, por vaidades. É normal, nós somos humanos, nós não somos assim, completamente desconexos das paixões e dos marketings da vida, mas a questão é o quanto a gente freia isso. O quanto a gente consegue entender que mais importante que o sucesso e o aplauso dos outros é a gente estar na presença de Deus. Tem gente aqui na igreja que é gente boa, gente generosa, gente que entrega dízimo, entrega oferta, gente que cuida de pessoas e tudo, mas a gente vê que muitas vezes essa pessoa, ela tem uma vaidade. Qual é a vaidade? É o aplauso dos outros, é querer ser reconhecido. Então a pessoa começa a trabalhar tanto, fazer tanta coisa, que aí a obra de Deus vai deixando de lado, a família vai deixando de lado, já não tem mais aquele planejamento de férias com a família, de estar junto. Por quê? Porque está focado, é generoso, é bondosa a pessoa, é legal a pessoa, não é ruim a pessoa não, mas está tão preocupado em ser aplaudido pelos amigos, tão preocupado em ser o conquistador, tão preocupado em mostrar que consegue ganhar dinheiro em várias áreas, ou seja, eu sou um multiempresário, ou seja, está o tempo inteiro tentando provar alguma coisa para alguém, que isso está tomando seu coração. Também é vaidade, por mais que dê oferta, por mais que ajude um pobre, por mais que ajude um necessitado, também é vaidade. Até onde estamos deixando que as conquistas sejam mais importantes que a intimidade com Deus? Segundo lugar, deveríamos admirar pessoas, primeiro, verdadeiramente humildes, por seu grande temor a Deus. Segundo, pela sensibilidade com as dores dos outros. Nós deveríamos admirar pessoas pelo tanto que eles conseguem amar os outros. O texto diz que o centurião tinha um servo. O que o servo fazia? Talvez fizesse a comida, talvez limpasse a casa, talvez fizesse o jardim. Troca. Troca. Você tem dinheiro, você é o centurião, você que manda aqui, você tem vários servos, é só trocar. Mas diz o texto que esse homem, que era um policial, que tinha tudo para ser um pouco bruto, porque ele representava um império bruto, o império romano, diz o texto que ele está lá sofrendo por causa de um servo. Na cabeça desse centurião, não é o porteiro, não é o porteiro. Porteiro pode trocar, mas não é o porteiro. Quem é? É o José, é o Zé. Na cabeça dele, não é uma cozinheira, não é uma cozinheira, não, é Antonieta. É Antonieta é única.
Na cabeça dele não é o zelador, não é o zelador do condomínio, não é o zelador, é o Antônio. É o Antônio que veio de Ceará, é Antônio, pô. Antônio veio de Mossoró. Antônio, que um dia até fui na casa dele lá ele mora nos fundos do condomínio lá, tem uma casinha dele lá, e eu fui lá, ele até trouxe para mim lá um pedaço de jabá com girimum. Antônio, pô, não é o zelador, é o Antônio. Ele tem a sensibilidade de saber que as pessoas não são simplesmente descartadas, que as pessoas têm um valor único. A gente deveria admirar pessoas assim, que têm sensibilidade com os outros, que têm amor pelos outros, que não olham para os seus funcionários, que não olham para os seus pares como simplesmente objetos de uso momentâneo, instrumentos para o seu próprio ego. Não. Meu filho Gabriel teve muitas otites, e o tímpano dele explodia. E muitas vezes a gente perguntava, a gente reparava que ele não estava bem, a gente falava: Gabriel, está sentindo dor? E ele, com medo de ter que ir para o hospital e tudo, ele, não, só uma coceirinha só. Mas na verdade ele estava com infecção ali, uma dor incrível, e ele segurando ali, daqui a pouco o tímpano explodia. Foram várias vezes. Eu não sei como que não afetou a audição dele, foi incrível. Só que teve uma vez que a infecção do ouvido, ela chegou num outro órgão que a gente tem aqui, chamado mastoide. Então ele adquiriu agora uma mastoitite. E só tem um problema, é que o mastoide, depois dele, fica um outro órgão da gente chamado a meninge. E o próximo passo da infecção seria uma meningite. Todo mundo aqui é médico. Vocês sabem muito. E por conta de um risco de meningite, nós tivemos que internar o Gabriel. E ele foi internado por mais de 2 semanas. E tinha um pai de um amiguinho dele, que todo dia pegava o amiguinho dele e levava no hospital, para ficar com ele, para brincar com ele. Imagina que é um menino num quarto estreito, apertado, numa enfermaria pequena, num quartinho pequeno, o dia inteiro, semanas. E aquele pai levava o amiguinho do Gabriel para dar um momento de diversão, um momento de bate-papo, um momento de descontração. Nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer quem tentou abreviar a dor do meu filho. Faço questão de esquecer quem tentou aumentar a dor de um filho meu. Mas nunca vou esquecer quem tentou abreviar a dor de um filho meu. Sim ou não? Você é pai, você é mãe, você está entendendo o que eu estou falando. Ah, mas ele devia fazer nada da vida, esse pai. Não, ele é um empresário bem sucedido, várias lojas. Ele tinha muito o que fazer, mas tudo que ele tinha para fazer não era mais importante do que ensinar para o filho dele a ser parceiro, companheiro de um amiguinho que estava precisando de ajuda. Sabe, às vezes vemos as pessoas com recursos, vemos as pessoas com dinheiro, e a gente acha que são pessoas insensíveis, só porque elas têm dinheiro. Pois eu queria te falar que tem muita gente que não tem dinheiro e também não tem sensibilidade nenhuma. E eu conheço gente que tem dinheiro, que tem um carro bonito, que tem uma casa bonita, mas isso não roubou deles a sensibilidade de olhar para o próximo como o próximo, de olhar para o outro como a extensão de si mesmo.
A gente deveria admirar pessoas assim, independente do seu fator econômico, social. Pessoas que verdadeiramente se importam com o próximo. Às vezes as pessoas têm importância, elas são influentes, elas falam bem, elas fazem coisas boas, elas lideram coisas grandes, mas quando fala de tratamento com o ser humano, quando fala da sensibilidade com a dor do outro, eles não são referência. E a gente admira o status deles, o poder deles e a influência deles. Se fosse Jesus, não admiraria nada disso. Tem muita gente enganada, achando que teria o aplauso do céu, por causa dos muitos feitos que faz dentro da igreja, pois Jesus não aplaudiria, mas ele aplaudiria alguém que fica em casa cuidando do seu servo e fala: por favor, vai lá tentar ver se Jesus cura ele, que eu não queria perder meu servo, eu quero que ele viva, eu quero ele feliz. O meu dinheiro não foi suficiente para o tratamento dele, o meu dinheiro não foi suficiente para curá-lo, eu levei para o médico, eu dei remédio, eu fiz tudo que podia, mas não adiantou. Só Jesus agora, fala para Jesus curar meu servo. Não era um servo, era o Zé. Não era uma serva, era a Maria, é a Maria. Mas em terceiro e último lugar, nós deveríamos admirar pessoas pela fé madura diante dos desafios. Fala comigo, porque quem te entrega a palavra não vai bancar se der errado. Quem fala para você, vai, se você for e der com os burros na água, não vai te tirar da água. Então que bom que a palavra chegou, a profecia chegou, glória a Deus, eu recebo, legal, Deus, agora fala comigo, confirma no meu coração, porque eu estou crendo nessa palavra. Fé imatura é aquela fé que você não tem um relacionamento com Deus, você vive do que os outros dizem, e você está sempre procurando alguém que te diga o que fazer. Isso é imaturidade, isso é coisa de gente que está começando, é gente que não entendeu nada ainda. Mas a fé imatura também é aquela que se baseia na tua vontade. Às vezes, tem nada a ver com Deus, você está botando Deus na história porque você quer, porque na verdade, você que quer. Você que quer. Você que quer ficar rico, você que quer ficar famoso, você que quer ter uma função importante, você que quer. E você fala que foi Deus. Não, não foi Deus. Porque não é a vontade de Deus para a sua vida. Uma vez um homem me procurou: ah, pastor, estou montando esse negócio e tal, estou arriscando tudo, estou investindo e tal, porque Deus falou comigo, e pá, e não sei o que lá, e eu vou ser multimilionário, e conte comigo, pastor, que eu vou apoiar a obra de Deus, e vou construir igreja, o senhor fique comigo, fique tranquilo, e eu vou apoiar, eu vou fazer, eu vou acontecer, e tal. E aí começou os jargões gospel, né? Porque o senhor sabe, né, pastor, que Deus é fiel, porque nós somos mais que vencedores, pastor. Porque, pastor, nós somos cabeça, nós não somos cauda. A única coisa que faltou é saber, vem cá, é tua vontade ou é de Deus para a tua vida?